Bom, Efésios 5, versículo 8 até o versículo de número 14. Mas antes vamos fazer um reprise. Domingo anterior, onde nós tratamos de Efésios 5, do 1 ao 7. O tema da mensagem foi imitadores de Deus ou filhos da desobediência. Nós tiramos 3 aplicações no domingo passado. Tá? A primeira aplicação se encontrava no verso 1 e 2, e a primeira aplicação era que nós devemos imitar e andar como Deus e Cristo Jesus. Essa foi a primeira aplicação do domingo passado, onde a gente leu o verso 1 e 2. A segunda aplicação do domingo passado foi que os incrédulos têm um viver pecaminoso. Isso nós não devemos fazer. Isso foi tratado no verso 13 e 4 do domingo passado. Tá? E a terceira aplicação está lá no verso 5, 6 e 7. O versículo 7 foi a última leitura onde nós paramos em Efésios. E o texto, e nós tiramos a terceira aplicação que diz que os incrédulos são filhos da desobediência. Eles não herdarão o reino de Cristo, portanto nós devemos andar em verdade de vida. Ou seja, o que Paulo fez foi, no domingo passado, onde nós expomos em Efésios, foi primeiro dizer como deve andar o cristão. Segundo, foi explicar como os incrédulos andam. E terceiro, é dizer que os filhos da desobediência são os incrédulos, nós somos filhos de Deus, portanto nós entraremos no reino de Deus por conta da nossa conversão em Cristo e do andar em Cristo, e os incrédulos não entrarão e herdarão o reino de Cristo. Então nós trabalhamos isso no domingo passado. E o tema da mensagem do domingo passado foi imitadores de Deus ou filhos da desobediência. Hoje nós vamos ler do verso 8 até o verso 14. É uma afirmação o tema da mensagem de hoje. Éreis trevas, mas agora é luz. Ok? Éreis trevas, mas agora é luz. Vamos fazer leitura? Verso 8, tá? Pois, outrora, éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Verso 12. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Ok? Pai Santo, te pedimos, Pai, iluminação do teu Espírito. Como o tema da mensagem diz, Pai, nós éramos trevas, mas agora sois luz. Nós queremos a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai, para que a gente venha não só fazer uma boa leitura, uma boa exposição, mas uma boa aplicação, uma boa leitura e uma boa exposição, Pai. Nós queremos tudo isso em nossas vidas, por meio do Teu Espírito, porque nós somos luz no Senhor. Sem o Senhor nada nós poderemos fazer, muito menos emitir uma luz. Uma luz de nós mesmos, ela não existe, Pai. Ela existe em Cristo. Por isso nós te pedimos, Pai, entendimento, sabedoria e aplicação desse entendimento e dessa sabedoria da Tua palavra, Pai, em nossas vidas. Isso nós te pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Éreis trevas, mas agora luz. Ok? O primeiro, eu já quero começar logo no início, trazer o primeiro princípio, a primeira aplicação de hoje. A primeira aplicação é: abandonando as trevas, devemos ser luz. Ok? Isso está lá no verso 8, 9 e 10. Então, a primeira aplicação: abandonando as trevas, nós devemos ser luz. Vamos fazer a leitura do verso 8. Note bem. Pois outrora éreis o quê? Trevas. Porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. O tema da mensagem do domingo passado foi filhos, imitadores de Deus ou filhos da desobediência. Aqui Paulo vai trazer no final do versículo, dizer: andai como filhos da luz.
Quem é luz? Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus é luz. Deus habita numa luz inacessível. É o comparativo que Paulo está fazendo aqui. Olha. Outrora, note a mudança. Nós saímos das trevas. Nós não andamos mais em trevas. Que trevas é essa? É um viver depressivo? É simplesmente algo do tipo de clarear os nossos horizontes do mundo? Não. É uma mudança, vamos dizer assim, é uma total conversão do entendimento entenebrecido para as coisas de Deus. Mas é uma mentalidade que foi liberta das trevas. E essa liberdade das trevas, ela não só significa a forma como nós andamos, como nós nos portamos, mas como nós vemos todo mundo. É uma cosmovisão completa das coisas da luz, ou seja, das coisas de Deus. Nós somos transportados para a luz. Nós abandonamos as trevas, aquilo que nós éramos como seres humanos dentro de um poço, né? Imagine um poço e o ser humano no fundo desse poço, onde não entra nenhum tipo de luz. Esse é o ser humano natural. Mas nós fomos transportados desse fundo do poço, que significa o pecado e toda a fonte de malignidade do coração humano caído em Adão, e nós fomos transportados para cima desse grande abismo que nós estávamos. Nós fomos transportados para a luz de Cristo. E a partir daí, a nossa mente, o nosso agir e toda a nossa cosmovisão e ações, elas mudam. Elas mudam para quê? Porque nós somos totalmente bonzinhos agora? Não. Porque nós temos um espelho. Nós temos um espelho que reflete a luz de Cristo em nós. E essa luz, é por isso que nós temos que ser imitadores de Deus. Deus é luz, nele não há trevas. Cristo também é luz, nele não há trevas. Então, a partir dessa mentalidade, dessa mudança, como o apóstolo Paulo vai dizer, pois outrora eres trevas, ele vai dizer o seguinte, porém agora, é uma afirmação, sois luz. Paulo está olhando para os crentes e dizendo, olha, antes vocês eram X, agora vocês são Y. Antes vocês eram trevas, agora vocês são luz. No Senhor, ele vai dizer. Isso é muito importante, essa palavrinha no Senhor, porque tem algumas pessoas que não entendem. Acho que ser luz, essa luz é um brilho natural seu. Né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Se você está no Senhor. Aquela canção faz jus, né? É muito conhecida e alguns sentam a lenha nela, porque realmente é uma canção meio... se a gente não aplicar da forma correta, parece algo motivacional, que você é de si mesmo um espelho que reflete a Deus. Não. Estando em Cristo, você é um espelho que reflete Ele, porque você crê nele, e aquilo que a justiça que Cristo conquistou e fez e exerceu, ela é imputada em você pela fé. Não porque tu é bonzinho, tu é um cara magnífico, uma pessoa muito legal. Não, não é por isso. É porque no Senhor, nós somos luz. Ok? Vamos para o texto de Colossenses 1,13, um pouquinho mais para frente só. Colossenses 1,13. E aqui fica claro essa questão de que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Olha o que Paulo vai dizer à igreja de Colosso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para onde? Para o reino do Filho no seu amor. Ou seja, nós somos transportados. Nós estávamos no fundo do poço do pecado. Aí vem Cristo, nos puxa desse fundo do poço e nos traz para o lado de fora, no seu reino. Não porque nós somos bonzinhos, não porque nós fomos muito obedientezinhos e qualquer coisa desse tipo, não. Porque Ele decidiu, na sua soberana vontade, antes da fundação do mundo, nos resgatar e nos transportar de todo aquele lamaçal de pecado e nos trazer para a luz. Ok? Esse é o verso 8. E na segunda parte, na parte B do verso 8, diz, andai como filhos da luz. Sendo luz em Cristo, no Senhor, como o próprio apóstolo Paulo diz, nós devemos praticar a luz. O que é praticar essa luz? Ter atitudes, tá? Não em questão, tá? E note bem, isso aqui é um ponto muito importante, não em questão de que nós sermos perfeitos como Cristo foi, porque nós não somos perfeitos. A nossa
abre aspas, perfeição é crer em Cristo. E por causa que Cristo for perfeito, isso é imputado a nós. Então, porque é impossível para nós, como seres humanos caídos, estávamos mortos em delitos e pecados, nós ainda temos resquícios, nós não fomos glorificados ainda. Ok? Por isso que haverá uma glorificação. Nós seremos transformados e o nosso corpo corruptível, ainda carregando algumas marcas e sequelas do pecado original, ele será transformado aquilo que Cristo é. Ou seja, nós teremos uma glorificação do nosso corpo. E então nós não podemos dizer e entender que os nossos frutos vão ser perfeitos nesse sentido, porque nós não somos perfeitos. Nós ainda estamos nesse corpo corruptível que se corrompe, mas o nosso homem interior, como o apóstolo Paulo, deve se renovar a cada dia. Ok? Então as nossas atitudes, elas vão nos revelar que nós estamos praticando a luz, e essa luz é de Cristo. Não porque nós somos perfeitos, mais uma vez, mas porque Cristo é perfeito e nos move a fazer tal coisas, ok? Um texto que pode nos ajudar nesse entendimento de, vamos dizer assim, de proceder, de alcançar e de viver algo em luz é o texto de Romanos 6. Vamos um pouquinho para trás agora, Romanos 6. Romanos 6, na minha anotação está do verso 17 até o verso de número 23. Paulo está tratando sobre a lei, e a escravidão do pecado, a graça. E olha o que Paulo diz em Romanos 6, do 17 ao 23. O texto vai dizer assim: mas a graça de Deus, porque outrora escravos do pecado, Paulo está falando com os crentes de Roma, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos o quê? Servos da justiça. Note bem, Paulo está olhando para os crentes, pros crentes de Roma, para aqueles fiéis de Roma, os crentes verdadeiros, dizendo assim, olha, porque vocês vieram a obedecer, outrora vocês estavam escravos do pecado, mas vocês vieram a obedecer de coração, e uma vez liberto que vocês foram do pecado, vocês foram feitos o quê? Servos da justiça. Note, eles eram servos do pecado, escravos do pecado. Agora eles também são servos, escravos, doulos, só que escravos da justiça. Que justiça é essa? Cristo. Eles são escravos de Cristo, só mudou o Senhor, só mudou o Kyrios da vida do homem. Uma hora nós éramos escravos do pecado, servos, doulos do pecado, fazendo somente o que o pecado mandava. Agora nós somos doulos de Cristo, servo de Cristo, escravo de Cristo. Ok? E o verso continua. Fala como homem, por causa da vossa fraqueza da carne. Paulo não elimina a fraqueza da carne daqueles que foram feitos servos da justiça. Note bem. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir a justiça para a santificação. Note por que Paulo fala isso. Porque o pecado não foi extirpado ainda do coração do homem. Aí ele vai olhar e vai dizer, olha, assim como você tinha uma predisposição para o pecado, tem uma predisposição agora para as coisas de Deus, para a santificação. Por que Paulo fala isso? Porque ele sabe que ainda o pecado ainda está naquele coraçãozinho. Ainda não foi extinguido. Não é porque ele é crente que ele é perfeito. Não. Paulo está olhando e dizendo assim, olha, meus amados, parem e olhem. Vocês eram servos do pecado e faziam todas as vontades. Deixavam seu coração entregue ao pecado e à maldade. Porém agora, servos de Cristo, servos da justiça, tenham a mesma predisposição para fazer as coisas para santificação. Mas o texto continua. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Por quê? Porque eles não tinham justiça nenhuma. Eles não tinham como estar com algum tipo de relação com a justiça. Estavam isentos por quê? Porque eles não conheciam. Olha o que Paulo vai dizer. Naquele tempo, que resultado colhestes? É uma pergunta. Paulo olha assim, olha, quando vocês estavam isentos isento de praticar as coisas boas, qual o resultado que vocês colhiam? Morte, inferno. Era isso que vocês estavam colhendo. Somente as coisas que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Paulo, olha, vocês só tinham que colher vergonha porque era morte.
Verso 21, naquele tempo, que resultados colheste? Morte. 22, porém agora, libertados do pecado, transformem-se em servos de Deus. Tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Note, o que é então, andar como filhos da luz? Praticar as obras da luz. Entendemos agora? Ficou claro o que Paulo quer ensinar aqui? Ele está fazendo um comparativo. Antes nós éramos escravos do pecado. Ele vai dizer que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. E porque nós somos luz, nós devemos andar da luz, ou seja, praticar as coisas da luz e abandonar as coisas das trevas. Esse é o verso 8. Vamos para o verso 9, que ainda está na primeira aplicação. Lembre-se, a nossa primeira aplicação é abandonando as trevas, devemos andar em luz. Verso 9. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Aqui eu quero trabalhar esses três termos: bondade, justiça e verdade. Ou seja, o fruto da luz... Note que a Bíblia ela sempre fala e relata, os frutos, ou seja, o proceder do crente, e como o crente deve andar. A Bíblia faz esse relato. Frutos são as ações, ok? Frutos são aquilo que o crente produz. Se nós somos filhos da luz, nós temos que frutificar luz. E aqui Paulo vai trazer três aplicações desses frutos da luz. Ele vai dizer o primeiro que é bondade. O segundo é justiça. E terceiro, a verdade. Vamos para o primeiro ponto, bondade. A bondade do crente, se eu tivesse que escolher um texto, eu acho que 1 Tessalonicenses 5,15. Um pouquinho mais para frente. 1 Tessalonicenses, vamos ver o que seria esta bondade. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 15. A bondade do crente, o que é? Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Paulo está olhando e mostrando como é que o crente deve andar. A bondade do crente é o quê? Evitar retribuir outra pessoa com o mal. Paulo está olhando, olha, se ela te fez mal, não retribua com mal. Isso é muito difícil para nós, porque nós gostamos de dar o troco. Principalmente eu que sou uma pessoa bem enérgica, sabe? E bem firme. Se tu me fez isso, antigamente era assim, era escrever ou não ler, o pau comeu mesmo. A pessoa fazia algo para mim, eu tinha que retribuir na mesma moeda. Eu gostava de uma vingança, mas eu aprendi com o seu Madruga que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. É um dos ensinamentos mais bíblicos que a gente vê pelo mundo afora aí. Então nós devemos evitar o mal com o mal. Pelo contrário, seguir o bem entre vós. Paulo olhando para a igreja diz, olha, siga o bem entre vós, mas é só com vocês, para com todos. Paulo olha assim e diz, olha, o crente ele deve andar diferente. A bondade do crente, então, refere-se ao crente não pagar o mal com o mal. Porque lá fora, eles só têm o mal para te dar. Eles não têm o bem para te dar. Nós que fomos transportados para a luz, nós temos frutos da luz, porque nós estamos em Cristo, e Cristo, através do seu Espírito Santo, através do Espírito Santo de Deus, nós conseguimos praticar as boas obras da luz. Então nós não podemos retribuir mal com mal, inclusive para o de lá de fora. Embora seja muito difícil, nos magoando, e muitas das vezes nós queremos retribuir, nós devemos praticar o bem para com nós, Paulo falando, e para com todos. Então, para mim, a bondade está aí repleta aí. Capítulo 2. A justiça, ok? Segunda aplicação. Justiça. A justiça do crente é do praticar a justiça. Mas como é que nós praticamos a justiça? Estando em Cristo. Ok? Então, praticando a justiça, nós conseguimos andar na luz, fazendo a bondade e andando como filhos da luz. Texto que nos move a essa direção é 1 João 2,29. 1 João, Renite também.
capítulo 2, verso 29. Primeira epístola de João, aqui o apóstolo João, capítulo 2, verso 29. Olha o que diz o verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Note. Sabeis que ele é justo. Está falando de quem aqui? De Deus. Ele é justo. Ok? Então, se ele é justo, vocês devem reconhecer também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. O que João está dizendo aqui? Que a gente nunca erra? Não. Que as nossas obras, elas são justas porque nós reconhecemos o nosso Deus que é santo, justo e puro e bom. E todo aquele que é nascido dele tem esse senso de justiça. Não por conta dele, mas no Senhor. Lembre-se que Paulo vai dizer no versículo 8. No Senhor. Então, a justiça do crente, ela parte de reconhecer que Deus é justo, que Cristo foi justo. E nós, nascido deles, nós praticamos esta justiça. Ok? E o terceiro ponto do versículo 9 é a verdade. Ou seja, se andamos na verdade, nós praticamos a luz, nós somos filhos da luz, né? Nós somos bons e justos. Por quê? Porque o que nós fazíamos antigamente era só maldade. Nós não estávamos no caminho da verdade. Mas agora, nós estamos no caminho da verdade em Cristo. Ok? Paulo já tratou disso na carta aos Efésios, no capítulo 4. Um pouquinho mais para trás, o verso 21 e 20 até o 24. Paulo vai dizer o seguinte. Olha o que Paulo diz no capítulo 4, no verso 21. Se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça, retidão, procedentes da verdade. Paulo vai dizer, olha, né? Se vocês realmente ouviram aquilo que eu tenho escrito e que Cristo fez, vocês devem renovar no seu espírito, e aqui é o espírito do homem interior. Vocês devem se renovar nesse espírito e entender que vocês devem se despojar do velho homem. Então, andar em verdade, né, aqui no verso 9, é de ser despojado de tudo aquilo que é das trevas, que não é da luz. Então, despojando disso, ok? Despojando dessas coisas, nós provamos que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz, e nós estamos andando como filhos da luz, né? Fazendo os frutos da luz, praticando os frutos, dando os frutos da luz, que é bondade, justiça e verdade. Eu acabei de resumir o verso 8 e o verso 9 aqui. E agora nós vamos para o 10, que o 10 é o fatality, vamos dizer assim. Ok, vamos ler o 10? O versículo 10 diz, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Note, o verso 8, 9 e 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. É um ato contínuo. É um exercício de testar, examinar, provar, verificar se uma coisa é genuína ou não. Provando. Essa definição aqui que eu trouxe de testar, examinar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não. O provando é do termo grego dokimazo, que significa tudo isso aí. Isso está lá numa definição da Bíblia de estudo Strong, no dicionário Strong. Então, provar é o quê? É um exercício contínuo de testar, provar, verificar, ver se uma coisa é genuína ou não. Ou seja, o verso 8 e o verso 9, eles estão, vamos dizer assim, sendo provados pelo verso 10. Como é que um crente pode saber se ele é crente verdadeiro? Provando sempre se ele tem frutos, se ele pratica esses frutos que são bondade, justiça e verdade, se eles abandonaram as trevas e se agora eles são luz. Como é que eu posso saber se eu sou um crente verdadeiro? Eis a resposta.
Ok? Por isso que a primeira aplicação foi: abandonando as trevas, devemos ser luz. Verso 8, 9 e 10. Vamos para a segunda aplicação agora. A segunda aplicação está lá no verso 11, 12 e 13, que é a seguinte: não podemos nos conformar e ser cúmplices dos erros. Devemos julgar os tais com temor e reverência dentro das palavras de Deus. Ok? Verso 11, 12 e 13. Note que não é só abandonar. Existe uma segunda consequência para provar que nós éramos trevas, mas agora nós somos luz. Isso é o quê? Não podemos nos conformar. Ser cúmplices com as obras das trevas. Nós devemos sim julgar as coisas. O erro da turma do não julgueis é pegar 50% da verdade. Eles não compactuam com as obras das trevas. Eles vão dizer: não, isso aí é errado, mas eu não posso julgar ele. Não pode. Paulo está aqui ensinando a igreja. Está dizendo para a igreja que ela não pode fazer isso. Está dizendo que o crente deve ser luz. Está dizendo que o crente deve abandonar as trevas. Está dizendo que o crente produz frutos. Automaticamente, quando tu diz isso para o crente, tu está reprovando as obras do não crente, correto? Então Paulo é um grande julgador aqui, um grande juiz. Ok? Então vamos para a segunda aplicação, que é que a gente não pode se conformar com esses erros. Está lá no verso 11. O verso 11 diz: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Paulo aqui está dizendo: não basta ser só luz, meus amados, a gente não pode ser cúmplice. A gente não pode ser cúmplice. Não sejais cúmplices nas obras das trevas. Agora o ensino não é só que nós temos que provar que nós somos luz. Nós temos que não ser cúmplices. Ou seja, não levarmos uma vida de frutos dignos. Estamos sendo cúmplices também, tá? Com tudo isso. Somente lá fora no mundo, como aqui dentro da igreja. Ou seja, se a gente não praticar os frutos da luz lá fora, a gente vai estar sendo lá fora cúmplice com o mundão. Não adianta nós só andar em luz dentro da igreja, dentro do templo, dentro do corpo que são as pessoas. Lá fora nós temos que praticar essa luz. Porque senão nós estamos sendo cúmplices. Se nós estamos sendo cúmplices, nós não estamos provando sempre e nós não estamos demonstrando que nós éramos trevas e agora nós somos luz. Em 1 Coríntios, capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, 5 do 9 ao 13, Paulo vai dizer algo semelhante à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto era uma igreja que era um pouco bagunceira. A gente sabe o que acontecia lá. Era uma desordem no culto, tinha imoralidade dentro da igreja. E olha o que Paulo vai dizer para eles. Já em carta vos escrevi, que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros desse mundo, ou seja, o apóstolo Paulo está olhando assim: olha, não se associe com os impuros, e não precisamente os impuros do mundo. Os impuros da onde? Aos avarentos, roubadores, idólatras, pois neste caso tereis que sair do mundo. Olha, seja, Paulo está dizendo assim: olha, eu não estou falando especialmente daqueles lá de fora. Ele exemplifica quem é os de fora. E ele diz assim: mas eu não estou falando desse pessoal, porque senão vocês vão ter que abandonar o mundo, vocês vão ter que sair, vocês vão ter que ser arrebatados para a glória, porque lá fora só tem esse tipo de gente, né? Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro. Paulo está olhando para dentro da igreja dizendo assim: olha, não é lá de fora que eu estou dizendo, estou falando aí de dentro da igreja. Olha o que Paulo está dizendo para dentro da igreja, isso aqui. Porque não é lá para fora, está dizendo não é os que estão lá fora, porque senão vocês vão ter que ser arrebatados, sair daqui. Estou falando para os que estão aqui dentro. Eu estou escrevendo para vocês na igreja. Que se dizendo o irmão for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, roubador, com esse tal, nem ainda comais. Paulo está olhando assim: não se sente à mesa com esse povo. Com esse que está aí dentro da igreja e pratica tudo isso. Como é que eu não vou julgar o irmãozinho? Paulo está dizendo aqui, escrevendo uma carta para eles aqui, ó. Não estou falando com os de fora, é daqui de dentro. O juízo começa pela casa de Deus. E olha o que ele diz no verso 12: pois com que direito haveria de julgar os de fora?
Não, se vocês não julgam de dentro. Que moral vocês têm para falar para o pessoal lá de fora que está vivendo todo esse tipo de pecado e impureza, se aqui dentro dessa brincadeira aí que vocês chamam da igreja, vocês não têm capacidade de julgar esse povo? Nós devemos julgar, sim. Paulo está escrevendo a igreja e mandando. E olha o que Paulo diz no verso 13, que os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, dentre vós o malfeitor. O que Paulo está dizendo? Se vocês não têm capacidade de julgar os de dentro e querem falar dos de fora. E a maioria da igreja hoje é assim. Eles não julgam os de dentro, mas lá fora, não, lá fora eu sento além. Não, lá fora eu quebro tudo mesmo. E dentro da igreja? E dentro da igreja? E dentro da igreja? Que moral? Que moral nós vamos ter para falar dos de fora se dentro da igreja está assim? Paulo está sentando a ripa aqui mesmo, literalmente. Aqui no sul nós temos essa mania de Paulo pegou um relho, pegou um mango e saiu aqui no meio da igreja. Vocês não têm... O que Paulo está dizendo para a igreja, que vocês não têm moral nenhuma para falar lá de fora se aqui dentro está assim. Baixem a bolinha de vocês não sabem nada. Então, pessoal do não julgueis, sinto muito, a Bíblia manda julgar, ok? Seguimos em diante. Antes, porém, reprovai. Na primeira parte do verso, somos ensinados a não ser cúmplices, né? Mas isso só não basta. Nós temos que reprovar, como eu já mostrei. Como eu mostrei lá em Corinto. Paulo está reprovando lá. Não, Paulo reconhece. Não, lá fora eles são assim. São maldizentes, beberrões, aqui dentro também. Então não adianta olhar só para a cola dos de fora e aqui dentro ficar, né, nessa palhaçada aí, né? O termo é forte. Paulo escreve forte mesmo. Se tem alguém que não está preocupado com os dodói dentro da igreja, era Paulo. Ele falava e te falava mesmo. Entendeu? Não tinha muita frescura com Paulo, né? O não julgueis moderno, eu gosto de dizer que é Satanás sussurrando o veneno, destilando o seu veneno de serpente nas pessoas. Vamos para Mateus 18. Mateus 18, verso 15 até o verso 17. Olha que Mateus relata aqui das palavras de Jesus. Se teu irmão pecar contra ti, vai, arguilha-o entre ti e ele, só. Se ele te ouvir, ganharás o teu irmão. Se ele, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não vos atender, dizei à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera como gentil e publicano. Paulo está dizendo, olha, vai tu e ele, se teu irmão pecou contra ti, errou, chama o rapaz. Está falando dentro da igreja isso, né? Está falando dentro de um convívio de crentes. Vai tu e ele. Reprova ele, fala com ele. Se ele não te ouvir, traz 2, 3 testemunhas. Se ele não te ouvir com as 2, 3 testemunhas, traz a igreja. Se ele não te ouviu com a igreja, o que tu faz com ele? Tu abraça ele e diz, eu te amo muito. Não, rechaça ele como gentil ou publicano. É o Senhor Jesus ensinando aqui. O Senhor Jesus era não julgueis? Não, era julgueis segundo a reta justiça de Deus. Jesus está ensinando, olha, se errou, chama e conversa. Se ele não quer ouvir, traz 2 ou 3. Se 2 ou 3 não basta para ele ser ligado à vergonha da coisa errada que ele fez, chama a igreja. Se não adiantou a igreja, faz como Paulo fez com Himeneu e Alexandre. Entrega a Satanás. É assim mesmo. Não estou falando isso para que haja uma guerra, cada um com uma metralhadora dentro da igreja disparando um contra o outro. Não, é para a gente aprender a conviver com o irmão. Se a pessoa ela não quer andar nos frutos da luz, ela não pode ser irmão. Se não é irmão, ela não pode estar dentro da igreja, porque é um joio no meio daquele trigo e vai contaminar os outros. Vai contaminar. Ok? Vamos partir para o verso 12. O verso 12 de Efésios 5. Porque o que eles fazem oculto, o só referir é vergonha. Olha o que Paulo diz aqui. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está olhando para aquelas pessoas, né,
que fazem as obras das trevas, que a qual nós não podemos ser cúmplices, ele vai dizer assim, ó, porque o que eles fazem oculto, ou seja, pelo aquilo que eles agem de uma forma oculta, que ninguém vai ver, que eles acham que ninguém vai ver, mas sendo que Deus está vendo. É tipo aquele meme do WhatsApp que a gente tem, Deus sabe que tu escreveu, ou seja, tu escreve uma coisa e depois tu apaga, aí alguém cola aquele meme embaixo assim, Deus sabe que você escreveu, e ele sabe mesmo. Aquilo que tu tá fazendo em oculto, tá? O só referir, o só falar do crente sobre aquele ato é vergonhoso. O crente deve sentir vergonha de falar das obras infrutíferas das trevas, não no sentido de ficar tímido em falar, mas só de tu reproduzir as obras dele, tu deve sentir o pesar, ser penoso para te falar daquilo, porque tu não quer nem se envolver com aquilo, tu não pode ser cúmplice, e aquilo que tu fala dele deve ser vergonhoso, porque é uma vergonha expor, falar algo que é uma prática imunda. O que Paulo está dizendo aqui é que porque o que eles fazem oculto, que eles tentam se esconder, é vergonhoso para nós falar. Ou seja, para o crente verdadeiro, ele vai falar, mas ele fala com sentimento de vergonha, porque ele está falando de uma obra infrutífera. Note que Paulo ensina, ele manda julgar, mas esse julgamento, que a gente não pode ser cúmplice dessas obras, o que a gente refere dos atos dele é vergonhoso. Nós devemos sentir vergonha por aquilo que o mundo ou os pseudo-crentes de dentro da igreja fazem. Nós devemos sentir um tipo de vergonha daquilo. Porque aquilo é mal e nós não compactuamos com a maldade alheia. Olha o que Paulo está escrevendo aqui. Note o princípio. Nós devemos julgar, nós não devemos ser cúmplices. E quando nós falamos dos atos malignos, nós devemos ter alguma... O só referir aquelas palavras, aqueles atos, é uma vergonha. Nós devemos olhar e ver aquilo não é uma vergonha, isso. Eu dentro de uma igreja, falando dessas coisas, desse tipo de imoralidade, isso é vergonhoso, mas eu devo condenar. Ou seja, o crente ele deve ser tão luz, mas tão luz, que até as obras das trevas nos causam um tipo de constrangimento. Esse que Paulo está passando aqui, no verso 13. É por isso que a segunda aplicação é que nós não podemos nos conformar, mas nós devemos jogar com temor e reverência dentro da palavra de Deus. E Paulo vai fechar isso no verso 13 aqui. Vamos para o verso 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque por tudo que se manifesta é luz. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, vamos fazer de trás para frente, as trevas ficam nas trevas e elas ficam encobertas. Elas ficam escondidas em trás daquela cortina de trevas. Mas a luz, ela vem, arranca as trevas, manifesta a obra das trevas, porque a luz ela manifesta todas as coisas. É isso que Paulo está dizendo no versículo. Ou seja, as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. E como isso? Por que isso? Porque esta é a gloriosa função da palavra de Deus. Trazer luz e instrução de como o crente deve viver, andar, se portar e fazer. Esta é a função da palavra de Deus. A palavra de Deus não é só um livro que vai te trazer motivação para te continuar no dia a dia. Ela é inspirada para te instruir. Ela é inspirada para te fazer andar nessa novidade de vida. Ela é inspirada para te mostrar as obras das trevas e dizer, isto aqui não pode, mas eu tenho vergonha de falar essa podridão toda. A palavra de Deus é isso na nossa vida. Ou seja, a palavra de Deus, as obras da luz, aquilo que nós praticamos em Cristo, ela reprova aquilo que é mal, e aquilo que é mal se torna manifesto e nós podemos enxergar essas coisas. Vamos para 2 Timóteo 3,16. É um texto bem conhecido. 2 Timóteo 2 Timóteo 3,16. É um texto muito conhecido.
Paulo, ele estava sendo, ele foi abandonado, mas não por Deus. Ou melhor dizendo, Paulo foi antes dele tratar sobre o abandono dele, no seu julgamento, e ele vai falar sobre a inspiração da Escritura e o valor que a Sagrada Escritura tem. Ele está ensinando a Timóteo, Ele fala também no início do capítulo 3 sobre a corrupção dos últimos dias, como os homens seriam maus, Ou seja, Paulo está ensinando como os homens seriam maus, e ele vai ensinar sobre a palavra, vai falar sobre as atitudes das pessoas que o deixaram. Isso no capítulo 3, no capítulo 4 de 2 Timóteo. Aí no versículo 16 do capítulo 3, ele diz o seguinte: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja, note, perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para que serve a palavra de Deus, então? É para mim sentir um arrepio na espinha? É para mim sair pulando, rodando e gritando? É para mim fazer profetadas? É para mim falar línguas inteligíveis? Não. Para que serve a palavra de Deus? Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, repreensão, correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para isso que serve a palavra de Deus. A palavra de Deus é um consolo para o crente? É. Mas ela ensina. Ela é boa para ensino, repreensão, educação. Olha o que o Paulo vai dizer. É para isso que serve. É por isso que o crente anda em luz, e andando em luz ele manifesta as obras das trevas, seja de lá e daqui. De lá e daqui, não adianta só olhar lá, tem que olhar aqui também. Tem gente que é especialista em olhar lá e não olha aqui. Aí tem gente que olha aqui e não olha lá. As duas coisas. Ok? Então, as coisas quando reprovadas pela luz se tornam manifestas. E como a gente consegue fazer isso? Andando em verdade, lendo a Escritura, aplicando a Escritura ao nosso ser. Ok? Então essa foi a segunda aplicação. Que nós não podemos nos conformar e ser cúmplices, e nós devemos julgar as coisas mediante a palavra de Deus. Ok? Terceira e última aplicação está lá no verso 14. E aqui eu quero terminar fazendo um estilo mais aleluiado. Olha só que Paulo vai falar. Depois de ele ensinar tudo isso, tá? Que nós éramos trevas, mas agora nós andamos em luz, que nós produzimos frutos, e esse fruto é bondade, justiça e verdade, que nós devemos provar as nossas ações sempre, que a gente não pode ser cúmplice com as obras das trevas, que aquilo que as pessoas em trevas fazem oculto, só de falar é vergonhoso, mas quando as coisas são reproduzidas pela luz, nós o tornamos a manifesta. Paulo vai fazer algo espetacular no verso 14. Olha o que Paulo diz no verso 14. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Olha o que Paulo diz. Depois dele ensinar tudo isso, dele mostrar tudo isso que já foi falado, que eu já falei, que está aqui nas Sagradas Escrituras. A terceira aplicação é mesmo que depois de tudo isso devemos mostrar as boas novas do Evangelho e convidar as pessoas à salvação. Seja elas lá de fora ou lembrar os esquecidinhos daqui de dentro, como Paulo fez em Corinto. Depois de ensinar tudo isso, o que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho às pessoas. Isso, para mim, é um dos maiores ensinamentos. Paulo ensina todas essas coisas pregando o Evangelho para as pessoas. É inacreditável o ensino teológico de Paulo. Ele ensina teologia, aqui ele está ensinando vida prática para o crente, e ainda ele consegue tirar um tempo dessas coisas, um escrito, um versículo para dizer: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Paulo consegue fazer uma pregação, uma aplicação expositiva daquilo que as pessoas devem fazer e ainda prega o Evangelho para estas pessoas. É inacreditável o que o apóstolo Paulo fazia.
Somente um homem cheio do Espírito Santo de Deus conseguiria fazer isso. Ele mostra como o crente anda, ele mostra como o crente não deve andar, ele mostra como a luz do crente, ele mostra as bondades do crente, ele mostra as trevas que fazem ocultos incrédulos, e ele chama essas pessoas e diz assim, desperta tu que dormes. É como, eu me lembro daquela cena agora de Lázaro saindo de dentro da tumba, Cristo chamando Lázaro, vem para cá para fora. É assim que Cristo faz com nós. Ele fez com nós, porque nós éramos trevas. Nós éramos como Lázaro, mortos em delitos e pecados. O que o morto faz? Nada. Mas quando Deus chama, até o morto ressuscita. Quando Cristo vai ao encontro dessas pessoas que estão nessas trevas, até estas pessoas que estão completamente mortas, Cristo sopra o seu Espírito sobre ela e ela desperta. Os olhos que estão escuros, que não enxergam um palmo na frente dos olhos, são obrigados a ver, porque Cristo diz, desperta tu que dormes. E ele levanta. Foi assim comigo e foi assim com cada um de vocês. Porque eu estava nesse estado aqui que Paulo relatou, fazendo tudo isso. Mas eu ouvi uma voz, não porque eu queria ouvir, porque foi aberto os meus ouvidos, porque foi aberto os meus olhos, que dizia assim, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo vai te iluminar, Cristo vai te ressuscitar, Cristo vai te dar um espírito novo, vai colocar tudo isso dentro de ti para que tu venha testemunhar dessas coisas. E Paulo ensina uma vida prática aqui e também ensina como o crente deve andar, e não somente isso, o apóstolo Paulo prega o evangelho ensinando essas coisas. Isso é muito importante. Nós não podemos só ensinar a palavra de Deus se nós não trazemos esta verdade do Evangelho às pessoas. Por isso eu quero encerrar lendo esse texto novamente. Desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. É isso que Paulo está ensinando. Paulo está ensinando todas essas coisas. Nós não devemos somente julgar, nós devemos somente andar. Nós temos que oferecer esse convite que Cristo oferece. E o chamado do Evangelho é para todos. A vocação eficaz é uma coisa, mas a vocação do Evangelho é outra coisa. O Evangelho se prega a cada um. Se vai ser chamado ou não, não sou eu que faço a obra, é Cristo. Quem que está fazendo a obra? E Cristo te iluminará. Não cabe a mim achar quem Deus vai chamar ou não. Cabe a mim somente pegar a Escritura e dizer, é assim que um filho da luz anda, é assim como um filho das trevas anda. E o que tu entende, meu amado? O que tu quer a partir disso? Tu vai despertar do teu sono ou não? Você que está lá fora ou você que está aqui dentro. É isso que Cristo quer para mim e para a tua vida. Cristo quer que nós andamos em luz e não mais em trevas. É por isso que Paulo começa no verso 8 dizendo, éreis trevas, vocês estão vivos, mas agora vocês são luz. Se comportem como tais. E Paulo termina o verso 14. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Amém? Pai Santo, muito obrigado por mais um domingo, Pai. Pai, esse versículo 14, Pai, foi espetacular. Depois de Paulo ensinar tudo isso, Pai, que Paulo ensinou, de fazer essa diferenciação, de mandar a gente julgar, Pai, e de acusar essas obras das trevas com temor e tremor na Tua santa palavra, Pai. Ele não deixou de trazer a mensagem do Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo. Por isso, Pai, se nós estamos dormindo, Pai, desperta-nos. Cristo nos ilumine através do Espírito Santo, mostrando a sua obra salvífica naquela cruz. Por isso nós te glorificamos, Pai, pela Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é perfeita, santa, justa e boa, Pai. Ela é completa, Pai. Ela nos leva a entender as coisas, Pai. E não somente entender, mas aplicar estas coisas na nossa vida, Pai. Não queremos, Pai, andar em trevas como outrora nós andávamos antes de Te conhecer. Queremos andar em luz. Por isso, ilumina-nos. E que Cristo seja glorificado cada vez mais em nossas vidas. E que nós possamos testemunhar essa luz e sermos luz nesse mundo tão mau e frio, Pai. Ajuda-nos, no nome do Senhor Jesus. Amém.